com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, vamos aproveitar este primeiro domingo do mês para abordarmos um assunto que é de extrema importância para nós como igreja, que é acerca dos dons espirituais. Então os irmãos poderão permanecer assentados e nós convidamos então a congregação para abrir a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler sequencialmente. Os irmãos poderão manter suas Bíblias abertas. Antes de nós darmos início, é importante esclarecer alguns aspectos quanto ao exercício dos dons espirituais. A primeira coisa é que existe um grupo, existem determinadas igrejas, são chamadas igrejas tradicionais. Então a igreja tradicional, ela é evangélica, ela é tradicional, porque ela não crê e não vive o exercício dos dons espirituais. Antes, esse povo, esse grupo de irmãos, de servos de Deus também, que nós estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos falando de Bíblia. Esses irmãos, eles entendem que esta manifestação dos dons, elas foram específicas para o período da igreja, para aquele momento da igreja, quando a igreja estava iniciando. Só que, no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, já haviam se passado, nós já estamos falando do ano 53 depois de Cristo. Atos capítulo 19 já está aproximadamente ano 53 depois de Cristo. Então, portanto, 20 anos após Jesus ter morrido e ressuscitado, e o Espírito Santo ter sido derramado em Jerusalém. Como o assunto não é esse, eu vou só apenas mostrar um aspecto. Então, há um certo entendimento das pessoas do grupo tradicional que diz o seguinte: se você crê, você já recebeu então o Espírito Santo. Em Atos capítulo 19, nós vamos ver que 20 anos após a descida do Espírito Santo lá em Jerusalém, os irmãos estão lembrados? Línguas a partir de fogo pousaram sobre a cabeça dos irmãos, na festa chamada festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes se dava 50 dias após a festa da Páscoa. Jesus morreu na Páscoa. Então 50 dias, por isso ele é o Cordeiro Pascal. Então 50 dias após a Páscoa comemorava-se uma festa judaica chamada festa de Pentecostes. Por isso, aquele grupo de pessoas que crê no batismo com o Espírito Santo em dons espirituais são chamados nos nossos dias de pentecostais, certo? Que vem lá dessa festa de Pentecostes, quando na verdade o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Então hoje há um entendimento seguinte: tradicionais, que crê que os dons foram específicos para aquela época, e os pentecostais, que estão vivendo o batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. É claro que há diversas correntes, mesmo nos grupos, tanto tradicionais quanto pentecostais, e nós não vamos entrar nelas, vamos restringir a palavra de Deus e aos dons espirituais na vida da igreja. Mas em Atos capítulo 19, 20 anos haviam se passado, ano 53. O apóstolo Paulo, ele chega a Éfeso, e diz a Bíblia que ele, passando ali nas regiões superiores, ele encontrou um grupo de discípulos. E aí Paulo fez a seguinte pergunta a esse grupo: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Aí esse grupo disse assim: nós nem sabemos que há Espírito Santo.
Aí Paulo perguntou-lhes: em que sois batizados então? E eles disseram: nós fomos batizados no batismo de João. Então esse grupo que estava lá, era um grupo que estava lá às margens do Jordão, quando João Batista anunciava. João Batista veio antes de Jesus. Ele anunciava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, e batizava as pessoas no Rio Jordão. Então eles foram batizados no batismo de João. Aí o que aconteceu? Diz a Bíblia. Aí Paulo vai explicar àqueles irmãos o que significava o batismo de João. Então Paulo diz assim: na verdade João batizou o batismo do arrependimento, dizendo que deveriam crer no que após ele havia de vir. Aí depois desse momento, então Paulo ora com esses irmãos, com imposição de mãos. Eles recebem o batismo com o Espírito Santo, e depois do batismo com o Espírito Santo, então eles são batizados nas águas. Agora, nós vamos, então está entendido, irmãos? Então nessa época, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, diz a Bíblia que eles falaram em línguas, e profetizaram. Então havia dons. 20 anos após, está entendido isso? Há um grupo tradicional, ele diz assim: você creu, você já recebeu o Espírito Santo. Mas a pergunta que Paulo fez foi: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? O que é que eles disseram? Nós nem sabemos que há Espírito Santo. Eles haviam crido, mas não tinham ainda sido batizados. Está entendido? Então quando algum tradicional disser para você: você recebeu o batismo com o Espírito Santo quando você creu, abre Atos capítulo 19 e mostra para ele. Quando algum pentecostal disser para você assim: batismo com o Espírito Santo, só é batizado com o Espírito Santo quem fala língua estranha. Então você pode abrir Atos capítulo 8, quando Filipe está na região de Samaria, e as pessoas começam a se converter, e aí Filipe batiza aquelas pessoas que se convertiam nas águas. Como o grupo estava crescendo dos salvos, a igreja de Jerusalém mandou Pedro e João lá para Samaria. Quando Pedro e João chegaram em Samaria, viram lá um grupo já batizado nas águas. Aí Pedro e João oram com esse grupo, e eles são batizados com o Espírito Santo. Mas em Atos capítulo 8, eles não falam em línguas estranhas. Então se algum pentecostal disser assim: só é batizado com o Espírito Santo quem fala língua estranha, abre para ele Atos capítulo 8, porque os irmãos foram batizados com o Espírito Santo e não falaram em línguas estranhas. Está entendido? Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo foi batizado com o Espírito Santo e não falou em língua estranha. Então Paulo, o grande apóstolo da igreja, o grande doutrinador da igreja, foi batizado com o Espírito Santo em Atos capítulo 9 e não falou em língua estranha. Em Atos capítulo 10, aí você vai encontrar já batismo com o Espírito Santo com línguas estranhas. Em Atos capítulo 19, você vai encontrar batismo com o Espírito Santo com língua estranha e com interpretação, com profecia. Então, olha bem, Deus é quem batiza com o Espírito Santo, irmãos? Uma pergunta agora. Os irmãos vão me ajudar, vão interagir comigo. Quem batiza com o Espírito Santo? Está todo mundo em dúvida. É Deus? É o Pai? É algum anjo? É o pastor? É quem? Quem? João Batista apontou para Jesus e disse assim: eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. Eu vos batizo com água. Após mim vem um que é mais poderoso do que eu, porque ele é antes de mim. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então, quem batiza com o Espírito Santo? Jesus Cristo. Então é Ele quem batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo. Está entendido isso? Agora, você pode ser batizado com o Espírito Santo e Deus te dá dom espiritual no momento que Ele quiser. Pastor, fui batizado com o Espírito Santo, posso falar em línguas?
Pode, você pode até ser arrebatado. Isso é da economia de Deus. Se Ele vai te batizar com o Espírito Santo e vai abrir os seus olhos em visões, ou se você vai começar a falar em línguas, isso é da economia dele, certo? Está entendido, irmãos? Mas você não pode atrelar, dizer, só é batizado quem fala em línguas. Não, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Tá certo? Está entendido? Mas Deus pode batizar com o Espírito Santo e dar dons na mesma hora. Isso é da economia dele, ele faz o que ele quiser. Tá bom? Entendido essa primeira parte? Então vamos aqui, 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler devagarzinho. Eu vou devagar, ainda que não tenha tempo para nós prosseguirmos, mas vamos devagarzinho para aprender. Vamos ler juntos? Capítulo 12, verso 1. O que Paulo escreve aos irmãos lá da igreja de Corinto? O que Paulo vai escrever a esses irmãos? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que Paulo está dizendo à igreja de Corinto? Está dizendo o seguinte, irmãos, não ignorem os dons espirituais. Os dons espirituais não podem ser ignorados. Eles existem. Eles devem estar presentes na vida da igreja. Então ele está escrevendo para alertar a igreja, que a igreja não pode excluir, não pode ignorar, não pode colocar de lado a manifestação dos dons. Então, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, isto é, que ignorem a existência dos dons. Então tem dons, dons é para nós, certo? O grupo tradicional, ele diz assim, há um texto que eles usam para dizer que o batismo foi só para aquela época. Eles usam o seguinte texto, que diz, mas quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Havendo língua, cessarão. Aí ele vai usar exatamente esse texto. E eles dizem o seguinte, quando vier o que é perfeito, eles dizem que o que é perfeito que veio, foi o cânon do Novo Testamento. Então ele diz o seguinte, quando veio o cânon do Novo Testamento, tudo que é em parte, agora, né? Havendo língua, cessarão. Então eles usam esse texto para dizer que acabou ali, quando o cânon foi completo por volta do ano 100 depois de Cristo. O Novo Testamento foi escrito. Está entendido? Então se alguém disser isso, quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Quem virá que é perfeito? Quem virá que é perfeito? Jesus. Então quando Jesus vier para arrebatar a igreja, ninguém vai andar nas ruas de ouro falando em línguas, nem ninguém vai estar no céu dizendo assim, Deus me deu uma visão. Não existe isso, lá na eternidade não. Tudo que é em parte vai ser aniquilado, porque aqui é só parte, o todo é só na eternidade. Está entendido? Então se alguém usar para você esse texto, quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado, você vai dizer o quê? O que é em parte vai ser aniquilado sim, quando vier o que é perfeito. Quem é perfeito? Jesus Cristo. Então quando Ele vier, os dons cessarão lá na eternidade, porque a plenitude da revelação de Deus é na eternidade. Então vamos aqui, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aí o que Paulo vai dizer? Ele vai lembrar, vai trazer a memória dos irmãos, como a igreja vivia. Vós bem sabeis que eres gentios, levados pelos ídolos mudos, conforme eres guiados. Olha o que Paulo está dizendo, antigamente vocês eram guiados por ídolos, e agora vocês são guiados pelo Espírito Santo, na manifestação dos dons. Portanto, vos quero fazer compreender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema, quer dizer maldito, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Mas pastor, vamos aqui, há pessoas que dizem que o Senhor é Senhor, então eles estão falando pelo Espírito Santo? Então vamos entender o texto. Ninguém pode dizer, isto é, ninguém pode viver Jesus Cristo como Senhor, como dono da sua vida, como seu proprietário, isto é, Ele só é o seu Senhor, só é o seu dono pelo Espírito Santo. É isso que a Bíblia está dizendo. Ela não está dizendo qualquer um que abre a boca e diz Senhor, Ele está falando pelo Espírito Santo. Não é isso não.
Porque Senhor quer dizer aquele que se assenhorou de você, aquele que é o governo da sua vida, aquele que transformou a sua vida, aquele que te domina, aquele que te dirige, aquele que te governa. Está entendido, irmãos? E isso é o sentido da palavra de Deus aqui. Então ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, isto é, ninguém pode viver Jesus Cristo como o governo da sua vida, se não for por uma ação do Espírito Santo. Então vamos. Verso 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha a figura da Trindade aqui, ó. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, Jesus. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então você vai ver o seguinte: há diversidade de dons, a figura do Espírito Santo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor, a figura de Jesus. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos parar só um instante para dizer uma coisa. O dom espiritual na vida da igreja, ele está sujeito ao governo da igreja. Vou repetir. Dom espiritual, ele está sujeito ao governo da igreja. Por quê? Porque é o Senhor que opera tudo em todos. Então, uma igreja que não tem governo nos dons, é uma igreja que acaba acontecendo um monte de dificuldade. Daqui um pouco tem gente escandalizada, porque entra um dom que não é dom, entra uma palha seca que não deveria entrar, entra um sentimento. Então é por isso que tem que ter governo, dom. E outra coisa, Deus nunca mostra. Tem um passarinho aqui dentro? Está ajudando a gente aqui, a fundo musical. Deixa o bichinho, deixa ele ficar só olhando para mim aqui. Então observe. Então quando você tem uma igreja onde não há ordem na igreja, você acaba trazendo uma série de dificuldades, porque a ninguém tem uma visão sobre o todo. Ninguém. Tudo que o Senhor mostra na igreja, o Senhor mostra parte a um, parte a outro, parte a outro, parte a outro. Aí quando você reúne o grupo de intercessão, você pega os dons, e aquilo que é parte é como um quebra-cabeça. Você olha e diz: agora eu estou entendendo o que o Senhor quer. Entendeu? Então o que o governo da igreja faz? Qual é a função do ministério? Os dons vêm da igreja, aquilo que é parte, e o Senhor mostra parte a um, parte a outro, parte a outro. Então você começa a entender o que Deus tem preparado. Tá certo? Porque a obra é corpo. Você nunca vai encontrar uma pessoa que, não, ele tem o dom de tudo, o dom dele é completo. Não, o dom de ninguém é completo. Os dons se aperfeiçoam no corpo. Tá certo? Então vamos aqui, verso 7, verso 8, verso 7. Vamos ler juntos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para promover a pessoa. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não é para promover ninguém. Não é para promover ninguém. E outra coisa, uma das piores coisas que pode acontecer na igreja é você dizer: não, eu quero que o irmão fulano ore por mim, porque ele tem sempre dons. E aí daqui um pouco você cria uma expectativa, e a pessoa, e quem tem dons, aprende uma coisa: você fala aquilo que o Senhor mostra, só. Se o Senhor não mostrou nada, não fale nada. Não, mas a pessoa me procurou, diz: eu gosto muito que você ore por mim, que você sempre... Já é uma pressão, né? Eu gosto muito que você ore por mim, que sempre que você ora, o Senhor mostra alguma coisa. Já começa a dificuldade. Daqui um pouco o camarada começa a infla o peito, diz assim: bom, eu não tive nada, mas vou... Aí entrega um sentimento, entrega alguma coisa, não é verdade? Aí começa a haver dificuldade. Então, a Bíblia diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É um irmãozinho simples,
Às vezes o Senhor não usa ele em dons de ciência, mas o Senhor usa, porque Ele é um justo. Então Ele vai ouvir, Deus vai ouvir a oração e vai abençoar você, porque é a oração do justo. Está entendido, irmãos? Então tem que tomar cuidado, porque a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então dons tem que ter utilidade. O dom sem utilidade, ele, primeiro, pode cair no descrédito. O dom tem que ter utilidade na vida da igreja, tem que ter proveito, tem que ter objetividade. Então nós temos que, vamos parar um pouquinho nesse versículo aqui para nós entendermos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O que é que o Senhor faz através dos dons? Através dos dons, Deus consola, Deus exorta, Deus edifica, Deus corrige. Não é isso? Não é isso mesmo? Porque, então, é útil. É útil para quem? Para a igreja, para o corpo. Então, exemplo. Olha, o Senhor mostrou, um exemplo, que tudo aqui, o Senhor, um exemplo. O Senhor deu uma revelação que o Senhor está muito presente no culto. Aí eu digo uma coisa: para ter essa revelação, você não precisa ter dom espiritual. O Senhor diz que está muito presente. Tem um dia que Ele esteve mais ou menos presente, o outro dia Ele esteve menos presente, e tem um dia que Ele está muito. Isso não é dom. Dom tem que ter profundidade, tem que ter utilidade. É dado a cada um para o que for útil. Pastor, eu vi aqui quando caía assim uma chuva aqui na igreja. Sim, e aí? Qual a utilidade? Não, eu via que nós aqui, todos nós nos alimentávamos. Qual a utilidade? Mas às vezes, mas você vai dizer, mas isso não é dom? Pode ser que seja. O que é necessário? Orar para que Deus dê mais profundidade. Porque o que Deus quer fazer, quando Ele fala, é para o que for útil. Quando Ele fala, diz assim: isso aí é comigo. Deu para entender, irmãos? É para o que for útil. Tem que ter uma utilidade. Não pode haver um dom, por exemplo, assim, sim, está tudo bem, mas qual utilidade? Qual benefício? O que nós compreendemos disso? O que nós nos aprofundamos? Qual é a prática desse dom na minha vida? Tá certo? Então vamos aqui. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, dom espiritual tem que ter utilidade, tem que ter objetividade, tem que ter algo a ser alcançado. Aí ele diz assim: a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Então vamos aqui. Quantos são os dons espirituais? Quanto? Tem certeza? Pedir ajuda aos universitários. Então vamos aqui. Primeiro dom: a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Então qual é o primeiro dom? Dom de sabedoria. Nós estamos falando de sabedoria humana? Não. Por que o primeiro dom é sabedoria? Porque sem a sabedoria não existe ordem. Não existe ordem na igreja, não existe ordem nos dons, não existe ordem no culto. Então é necessário que haja o dom de sabedoria. Mas você vai dizer assim: olha, o fulano tem um dom de sabedoria, porque quando ele fala, não, o dom de sabedoria está no meio da igreja, certo? O Senhor nunca, uma coisa que é importante, o Senhor nunca tem a preocupação de exaltar ninguém. O dom não serve para exaltar ninguém, nenhum de nós, nem pastor, ninguém, certo? Mas a sabedoria está nos dons. Sabedoria precisa estar presente, é o primeiro dom, sabedoria.
Porque se você não colocar em ordem, daqui a um pouco o dom é do Senhor, mas causa uma desordem. Então, é dada a palavra da sabedoria. Primeiro, e a outro pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência. Então, dom de ciência. Então, dentro de dom de ciência, isto é, a maneira como Deus revela, a maneira como Deus te dá ciência, a maneira como Deus dá conhecimento da sua vontade. Então está aqui, dom de ciência, visões, revelações, sonhos. É a maneira como Deus dá ciência à igreja da sua vontade. Visão, revelação e sonho. Dom de ciência. A outro pelo mesmo Espírito, a fé. Essa é a fé que você recebe, a fé para a salvação? Não. Não. Isso aqui é fé como dom espiritual. Certo? Para o exercício dos demais dons. Há irmãos que são extremamente ousados. Isso é dom de fé. Olha, o Senhor me mostrou isso a teu respeito. Tem que ter muita fé para entregar determinados dons. Esse é dom de fé. Isso é dom. Porque determinadas coisas você diz assim: rapaz, não vou entregar isso não. Não é? Então você tem que ter dom de fé. É diferente da fé salvadora, né? Está lá, a fé para a salvação. Então é outra coisa. A outro pelo mesmo Espírito. Os dons, observe bem, está no plural. Dons de curar. Por que está no plural? Porque Deus pode curar quando o instrumento está solando. Deus pode curar quando uma criança está orando. Deus pode curar quando o grupo de louvor está cantando. Deus pode curar no meio da pregação. Deus pode curar na hora da assistência. Deus pode curar numa visita. Deus pode curar na madrugada, quando alguém está chorando aos pés do Senhor. Então, dons de curar são as várias manifestações que o Senhor pode realizar para curar. E a outro, a operação de maravilhas. Qual a diferença de dom de curar para a operação de maravilhas? O que é a operação de maravilhas? O cego de nascença, uma ressurreição, né? Operação de maravilhas, isso é muito além da cura. Não é simplesmente uma cura que o Senhor deu, mas é uma operação de maravilhas. Eu não estou me detendo aos dons, porque para a gente adiantar no objetivo, tá, irmãos? E a outra, profecia. Então, vamos abrir um parênteses para dizer uma coisa. Guardem bem. Um irmão que é usado ele está profetizando aqui na igreja. Pergunta aos irmãos: está profetizando? Você pode dizer que ele é profeta? Sim ou não? Rápido. Sim ou não? Está profetizando, irmão, aqui, está à frente, profetizando, entregando a profecia. Ele é profeta? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê, pastor? Porque ele tem dom de profecia. Ele não é profeta. Por quê? Porque profeta é ministério. Tá certo? Um exemplo de profeta: pastor Jairo, profeta. O ministério de Jairo era de profeta. Está entendido? Ministério é profeta, é ministério. Estão lembrados dos ministérios? Lembrados dos ministérios? Efésios, está lembrado? Tem o pastor, evangelista, pastor, doutor, profeta e mestre, e apóstolo. Apóstolo, profeta é o que aponta, evangelista é o que chega primeiro, pastor vem logo em seguida para arrebanhar, e doutrinador. O apóstolo Paulo diz assim: eu sou o menor, porque ele foi o grande doutrinador da igreja. Menor, dedinho. Então profeta não vou falar de ministério hoje não, tá? Só passando, não passando. Então profeta é ministério. E o irmão que é usado em profecia na igreja, ele tem dom de profecia. Está entendido?
Há um pelo Espírito, dom de curar, dom de maravilhas. Há outro a profecia. Há outro o dom de discernir os espíritos. O que é dom de discernir os espíritos? O espírito do homem, o espírito do adversário e o espírito de Deus. Então tem coisas que você olha, não é opressão não. Não é opressão não. É espírito do homem mesmo. Há outras coisas que você olha e você diz assim: isso é uma opressão. Precisa ser repreendido. Uma opressão. O sujeito está oprimido mesmo. Possesso. Então você, dom de discernir os espíritos. Você discerne se é do Senhor, é do homem ou é do adversário. Isso é dom espiritual, né? Isso é dom de discernir os espíritos. Há outro, a variedade de línguas. É a manifestação das línguas estranhas. E aí eu vou parar para dizer uma coisa, que não sei se vai dar tempo para dizer. A Bíblia diz assim, não sei se vai dar tempo para lermos, mas eu vou antecipar e vou dizer. Quem fala em línguas e não interpreta, precisa de quê? O que diz a Bíblia? Se alguém fala em línguas na igreja e não interpreta, precisa de orar. Porque se Deus te deu língua estranha, Ele vai te dar o dom de interpretação. Onde é que está isso? A Bíblia diz assim: quem fala em línguas, ore para que também possa interpretá-las. Então, se Ele já te deu língua, está faltando oração com esse motivo específico. O Senhor me deu línguas, então me dá agora a interpretação das línguas. Tá bom? Línguas estranhas aqui, não é japonês, não é francês, não é inglês. Há duas expressões no grego para falar de línguas estranhas. A primeira é dialectos, a segunda é glossa. Dialectos é inglês, francês, alemão, japonês. Mas aqui no original não é dialectos. Aqui no original é glossa, que quer dizer língua desconhecida. Está entendido, irmãos? Então não é língua dos homens. Então línguas estranhas, se alguém disser, não, isso aqui, a tradição diz que isso aqui é língua. Não. O original não é dialectos. O original é glossa, que quer dizer língua desconhecida, língua estranha. Está entendido isso? A variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Então 9 são os dons espirituais. Mas olha bem, verso 11. Mas, leiamos juntos, irmãos. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Ponto. Só um minutinho. Então você diz assim: pastor, tem uma determinada igreja que diz que Maria fala também. Então vamos ler aqui se Maria pode falar. De novo. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Maria pode falar? Sim ou não? Está falando que o Espírito de Maria pode falar aqui? Não. Um só é o mesmo Espírito. Que Espírito? Espírito Santo. Se não é Maria que está falando, quem está falando? Todo mundo já deduziu. Está entendido? Mas será que é isso, pastor? Não tem dúvida, a Bíblia não mente. Adversário mesmo. Maria não fala, irmãos. Morto não fala, certo? Não foi o Espírito de Maria que foi derramado sobre a igreja, foi o Espírito Santo, foi o Espírito de Jesus Cristo. Por isso é só Ele que batiza com o Espírito Santo, porque Ele derramou sobre a igreja o Espírito que é dele. E quando Ele vier buscar, Ele vai buscar quem? Ele vai buscar o Espírito que é dele. Então quem tem o Espírito Santo vai ser arrebatado também. Quem não tem o Espírito Santo, não vai. Quem tem o Espírito Santo vai morar no céu. Quem não tem o Espírito Santo é religioso, não vai morar no céu. Só vai morar no céu quem tem o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus vem buscar o que é dele, o Espírito Santo que Ele derramou. É Ele quem batizou a igreja com o Espírito Santo. Então quando Ele vier buscar o Espírito Santo que é dele, Ele vai vir nas nuvens. A igreja que é batizada com o Espírito Santo, essa igreja que tem o Espírito Santo, ela sobe com Ele. Vão receber um corpo glorificado. Pois não, Noêmia?
Não. Certo. Não tem problema. Às vezes já é batizado com o Espírito Santo. Não é o fato de falar em línguas que você é batizado com o Espírito Santo, né? Amém. Claro. Isso mesmo. Então é importante dizer que não é porque você não falou em línguas que você não é batizado com o Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Mas é necessário a igreja ser batizada com o Espírito Santo? É necessário. Necessário, muito necessário. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Então o Espírito de Maria não pode falar. Ou pode? Pode falar. Não, mas tem um grupo que é carismático. Não pode falar. Quem fala é só o Espírito Santo. Aí diz assim: repartindo particularmente a cada um como quer. Então Deus reparte os dons na igreja como Ele quer. Como Ele quer, do jeito que Ele quer, Ele reparte. Vamos aproveitar só o finalzinho. Eu estou correndo um pouquinho, só para pegar o culto aqui, ó. Nesse mesmo livro, 1 Coríntios capítulo 14, verso 21. Não, verso 23, perdão. Vamos encerrar com o culto. O culto na igreja, irmãos. Hoje é só uma entrada para a gente. O culto está se processando na igreja. Olha bem, o que é que diz a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 14, verso 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, toda a igreja congregada num lugar, como é que é o nome disso? Culto. Toda a igreja congregada aqui, como é que é o nome disso? Culto. Se toda a igreja congregar num lugar, olha lá o culto processando. Olha o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Se todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, entrou um visitante na igreja, não dirão porventura que estáis loucos? Já imaginou um culto assim? A igreja de Praia da Costa 4 está aqui. Aí entra o visitante, todo mundo, língua estranha da cá, língua estranha para cá. O visitante olha assim: porventura estáis loucos? Não é isso? Não é isso que está dizendo a Bíblia? Mas, olha bem, se todos profetizarem, isto é, reunir o culto profético antes, grupo de assistência reuniu, orou pelo dia, Deus mostrou os segredos dos corações daqueles que virão ao culto. Se todos profetizarem, olha o que acontece. E algum indouto ou infiel, entre parênteses, o visitante, entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. O que é culto profético? Verso 25, vamos ler. O que é culto profético? Olha bem, que tipo de dom nós precisamos na igreja? Verso 25, esse é o dom da igreja, precisa ter esse dom. O que acontece? Os segredos do seu coração ficarão manifestos. Para que dom espiritual? Para manifestar o segredo do coração. Dom espiritual não é para outra coisa, é para revelar o oculto. Dom espiritual não é para falar o que você sabe. Se você já conhece alguma coisa, não é dom espiritual. Não, estou entregando um dom aqui daquilo que eu conheço da vida da irmã. Isso não é dom espiritual. Isso passou longe de ser dom espiritual. Você já conhece. Dom espiritual é para revelar o oculto, o que está escondido. Então aqui, culto profético, entrou o visitante, tem profecia, isso é, tem revelação do mistério, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus. Olha que maravilha, um culto onde o Espírito Santo tem liberdade para operar. O visitante entra, o que ele vai fazer? Ele vai adorar a Deus. E ele vai dizer o quê? Publicando que Deus está verdadeiramente entre vós.
Então você entrou no culto profético, o visitante entrou, aí o pastor leu lá na frente, ó, o senhor mostrou que hoje entrou uma pessoa assim, assim, assim. A pessoa vai dizer o quê? Deus está nesse lugar. Eu entrei aqui com um segredo no meu coração, ninguém sabia, Deus revelou o mistério. Então ele vai adorar a Deus e vai publicar dizendo: Deus está verdadeiramente entre vós. Isso é culto profético. Culto profético é o quê? Os segredos do seu coração ficarão manifestos. Então, se há algum dom que não manifestou ainda o segredo do coração, tem que orar para aperfeiçoar, porque o dom tem que ter essa profundidade, essa objetividade, essa utilidade. Mas o Espírito, ele reparte cada um para o que for útil. Ele dá o dom para o que for útil. Amém? Podemos encerrar aqui. Que grupo bom de adolescentes, né? Maravilha, né? São os futuros pastores aí. É isso, Rosa? Maravilha, né? Vamos só esperar o restante das classes. Posteriormente, irmãos, nós falaremos um pouquinho mais sobre dons. Mas é importante que cada um, enquanto as crianças não vêm, eu vou abrir um parênteses para uma coisa que é muito importante. Muito importante. Presta atenção, deixa as crianças lá, porque vamos fechar com esse aspecto que é muito importante para nós da igreja. Vou fazer algumas perguntas aqui. Nós temos na igreja o profeta do amor? Tem ou não? Tem ou não? Julieta está perguntando o que é isso. Sabe o que é isso, Julieta? É aquele irmão ou irmã que é especialista em entregar dom para casar as pessoas na igreja. Foge desse irmão. Corre dele. Corre dessa irmã. Ó, me fala para o pastor, não, mas o senhor me mostrou que o seu escolhido é aquele ali. Ó, eu tive uma experiência na igreja e a irmã veio apavorada. Pastor, a irmã fulana entregou um dom que meu escolhido é fulano. Pastor, pelo amor de Deus, eu estou apavorado. Pastor, eu não tenho a mínima possibilidade. Esquece, minha filha. Ou essa irmã não gosta de você, ou ela gosta muito do irmão. Ou ela quer casar o irmão, ou ela tem algum problema com você, está querendo te casar com alguém que você não gosta. Ó, esse negócio de profeta com relação à vida sentimental, isso é um desastre na igreja, irmãos. Desastre. O Espírito Santo é sábio. Se ele tiver que fazer, ele faz. A obra que ele faz, né, na sabedoria. As coisas se encaixam. As coisas do Senhor, elas não vêm, entendeu? Como aquelas coisas abruptas assim. Não, é do Senhor. O Senhor vai colocar no seu coração no tempo certo, na hora certa. O Senhor vai te dar experiências com isso. Não case pela experiência que o outro teve com você, viu, jovens? Case pela experiência que você teve com Deus. Não, pastor, só estou casando porque me entregaram um dom que é para casar com fulano. Não case. Depois você quer que isso vai acontecer? O casamento não vai bem, você vai culpar Jesus. Faz isso não. Vai ter a sua experiência. É do Senhor? Deixa o Senhor te mostrar. E se o Senhor mostrou, Ele vai colocar amor no seu coração. Não é coisa assim não. O Espírito Santo é gentil. O Espírito Santo, olha, não há ninguém gentil, nobre como o Espírito Santo. Ele respeita. Ele nos respeita. Respeita os nossos sentimentos. Ele te leva, se você deixar, Ele vai te levar, vai te conduzir. Esse é um aspecto. Outro aspecto, dom espiritual.
Todas as vezes que alguém te entregar o dom e dizer assim: não fala para o pastor que eu estou te entregando, isso está errado. Se não é para falar, é porque tem algum problema, certo? Dom espiritual precisa de governo. Daqui a um pouco você ouve um dom que não é dom, a sua cabeça fica, ó, zureta. Aí você sai, ainda culpa o Senhor, porque ouviu. O dom está sujeito ao governo da igreja. Porque senão, irmãos, um sai dali, ó, o Senhor me mostrou isso assim a seu respeito. Óbvio, não, não é assim não. Dom tem que ter governo. É por isso que algumas igrejas que são pentecostais, os irmãos são usados em dons, mas falta o primeiro dom, falta a sabedoria. Na falta da sabedoria, você causa uma desordem na igreja. Faltou a sabedoria, daqui a um pouco está uma desordem, ninguém crê em mais nada. A fé vai embora. Porque faltou o quê? Faltou governo. Dom espiritual tem que ter governo. Pronto? Está explicado isso? Então vamos.